A paz do Senhor Jesus seja com cada um dos irmãos. Amém. Como já repararam, o meu português é um pouco diferente do vosso, mas espero que me consigam entender. Já algumas pessoas me disseram: não se preocupe, pregue com o seu português que nós vamos entender. Agora estava a tentar imitar o português do Brasil. Se os irmãos não entenderem, façam um sinal também, digam: Ruben, mais devagar, mais lento, porque nós não estamos a entender. É um privilégio muito grande estar aqui com os amados irmãos. Eu vim do outro lado do oceano, de um país muito pequenino chamado Portugal, mas é um país irmão. Nós lá em Portugal temos muitos brasileiros que acolhemos de braços abertos durante muitos anos e foram, penso eu, bem recebidos. A minha igreja, a igreja à qual eu pertenço, o pastor presidente é brasileiro. E temos lá vários elementos, vários membros da igreja que também são brasileiros. E eu trago saudações da minha igreja para os amados irmãos aqui no Brasil. E é bom que nós possamos entender que, apesar de estarmos em países diferentes, em continentes diferentes, falando um português um pouco diferente, mas unidos na mesma família, que é a família de Deus. Então nós temos a mesma fé, nós acreditamos no mesmo Deus, nós acreditamos no mesmo Salvador e um dia, querendo Deus, quando chegar a hora, estaremos juntos na eternidade para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostava de ler um versículo com os amados irmãos que se encontra na Epístola aos Romanos. Vamos ler no capítulo 3 e no versículo 20, Epístola aos Romanos, capítulo 3, versículo 20. A palavra do Senhor diz o seguinte: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vamos orar ao Senhor uma vez mais. Nosso bom Deus e Pai, nesta noite exaltamos e glorificamos o Teu santo e bendito nome. Agradecemos, Senhor meu Deus, tudo quanto já foi feito para a glória do Teu nome. Senhor meu Deus, agradecemos a Tua palavra, agradecemos, Senhor meu Deus, os maravilhosos ensinamentos que ela tem para a nossa vida, e no nome de Jesus nós queremos rogar para que Tu possas falar e que o Teu Espírito, Senhor, possa falar ao coração de cada um de nós e que nós possamos abrir o nosso coração para que Tu possas livremente, Senhor meu Deus, falar aquilo que Tu queres falar nesta noite. Que não seja voz de homem, mas seja a voz de Deus a falar e a ministrar ao coração do Teu povo. No nome santo e bendito de Jesus te pedimos, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Os amados irmãos, façam a gentileza de ficar sentados. Nós lemos este versículo que nos fala acerca da lei de Deus, que diz: porque nenhuma carne será justificada dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E, meus amados, quando nós olhamos para a lei de Deus, há algumas verdades que facilmente nós descobrimos. Quando eu leio a lei de Deus, eu descubro, a primeira coisa que eu encontro é que Deus é santo. A segunda coisa que eu vejo na lei de Deus é a minha incapacidade de cumprir a lei de Deus. A terceira coisa que eu encontro na lei de Deus é que Deus é justo. E a quarta coisa que eu encontro na lei de Deus é a condenação pela desobediência. Nesta noite nós vamos estar a falar destes 4 pontos, não só, depois teremos mais 3, mas vamos começar por estes 4 pontos. E o primeiro, se os irmãos se lembram, é que Deus é santo. E como santo, meus amados irmãos, Deus não tolera o pecado. Como santo, Ele não pode conviver com o pecado. Como santo, Ele não pode encobrir o pecado. Como santo, Ele não pode ignorar o pecado. A santidade de Deus é algo que ultrapassa muito o nosso entendimento. No capítulo 6 do profeta Isaías, nos versículos 2 e 3, fala que o profeta viu o Senhor
assentado num alto e sublime trono. E depois diz que Deus estava sentado nesse alto e sublime trono. E os serafins estavam acima de Deus. E diz a palavra de Deus que com 2 asas eles cobriam o seu rosto, com outras 2 asas eles cobriam os seus pés, e com as restantes 2 eles voavam e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Meus amados irmãos, falamos dos serafins, seres angelicais que nunca pecaram, e eles tinham este procedimento na presença do Deus Santo, e esta atitude denota reverência e temor, inspirados pela presença do nosso Deus. E esta reverência mostrada a Deus pelos anjos, ela deve nos lembrar da nossa condição de pecadores diante da sua santidade. Como vamos nós à sua presença? Como falamos com Deus? Será que nós esquecemos quem Deus é? Eu não sei como é no Brasil, mas em Portugal nós encontramos líderes a falar com Deus como se estivessem a falar com o colega da escola, como se estivessem a falar com aquele que cumpriu o serviço militar com ele, como se estivessem a falar com um colega de trabalho a quem conta uma anedota picante. No meu país faz isto. Acontece isto. Como é que nós falamos com Deus? Como é que nós vamos à presença de Deus? Como é que nós nos dirigimos a Ele? Que palavras nós usamos para falar com Ele? Deus é santo. Meus amados, na crucificação, o véu do templo que separava o lugar santíssimo, diz a palavra de Deus que ele foi rasgado de alto a baixo. Este véu que separava o lugar santíssimo do restante templo, e o lugar santíssimo significava a presença de Deus onde Deus estava. Ele tinha a espessura de cerca de um punho, entre 10 a 12 centímetros, era algo bem grosso. A separação que existia entre Deus e o povo era bem notória e estava representada por este véu. Quando Jesus morreu na cruz, várias coisas aconteceram. E uma das coisas que aconteceu é que essa separação, ela foi rasgada de cima a baixo. E não mais há separação. E pela autoridade do sacrifício de Jesus na cruz, diz a palavra de Deus que nós agora temos ousadia para entrar na presença de Deus. Hebreus 10:19, a palavra de Deus diz isto. Mas, meu amado, esta ousadia não nos pode fazer esquecer de quem Deus é, nem da sua santidade. Não temos ousadia para ignorar a santidade de Deus. Não temos ousadia para nos esquecer de quem Deus é. Mas temos ousadia para, com reverência e temor, estar na sua presença e termos ligação e comunhão com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E depois de clamarem uma vez, eles diziam a segunda vez: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E depois voltavam a clamar e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E a palavra de Deus não diz que os serafins se cansaram de clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Será que nós nos cansamos de clamar e dizer que o Senhor é santo? Será que nós nos cansamos de clamar e glorificar e adorar aquele que é santo, santo, santo? Bom, estes seres angelicais não se cansavam e continuavam indefinidamente. Tal foi a percepção da santidade do Senhor, que o profeta Isaías disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, que vou perecendo. Mas quem era este homem? O profeta Isaías, o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. Temos um livro grande com 66 capítulos, Deus falando e usando este homem, falando do Redentor que havia de vir a este mundo, salvar os perdidos. É deste homem que nós estamos a falar.
falar, e foi este homem que disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus amados irmãos, eu não sou melhor do que o profeta Isaías. E se o profeta Isaías, perante a santidade de Deus, ele teve esta atitude: ai de mim, que eu possa dizer, ai de mim, na presença do Deus Santo, nada sou, nada valho, mas Ele é tudo. O nosso Deus é tudo. Nós nada somos, mas Ele é tudo e merece tudo. O segundo ponto que nós encontramos quando nós vemos a lei de Deus é a incapacidade do homem cumprir a lei de Deus. Nós olhamos para a lei de Deus, nós olhamos para nós e facilmente concluímos que ninguém consegue cumprir a lei de Deus na sua totalidade. Quem nunca mentiu? Quem nunca deu a sua palavra e depois falhou? Quem nunca teve pensamentos impuros e indignos? Quem nunca pensou mal? Quem nunca falhou? A nossa incapacidade de cumprir a lei de Deus. E para agravar a situação, Tiago 3:2-10 diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos os pontos da lei. O problema da lei está exatamente aqui. É que quem falhar uma única vez, um único ponto da lei de Deus, tornou-se culpado de todos. Bom, mas eu sou melhor, Ruben, eu sou melhor do que o irmão que está ao meu lado, porque ele pega nisto, e eu não pego nestas coisas, eu pego menos, eu faço menos coisas erradas, meu amado. Se falhaste uma única vez, és culpado de transgredir toda a lei. Toda a lei. Bem, mas eu nunca fiz isto ou aquilo. A palavra de Deus diz que quem falha no ponto é culpado de todos. Então eu e tu somos culpados de todos. Todos os pontos. De todos. Porque falhamos já. E não falhamos uma vez só. Falhamos 200, 200, 1000. Por aí fora. O problema da lei está exatamente aqui. Falhamos uma vez, somos culpados de todos. E o incumprimento da lei de Deus tem um nome. Os irmãos sabem qual é o nome do incumprimento da lei de Deus? Na nossa língua portuguesa tem 6 letras. O incumprimento da lei de Deus chama-se pecado. Pecado. O incumprimento da lei de Deus chama-se pecado. Então nós chegamos ao terceiro ponto desta noite, que é justo. Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós vemos que Deus é justo. E como justo, Ele tem que fazer justiça, porque senão não seria justo. Como justo, Ele não pode perdoar o pecador, porque senão não era justo. Como justo, Ele não pode ignorar a lei, porque senão não era justo. Como justo, Ele tem de julgar, porque se Ele não julga, não é justo. Não por ter uma autoridade superior a quem Ele tem de prestar contas, mas porque vai contra a sua natureza. Deus é justo e ponto final. E se Deus é justo, tem que fazer justiça. Se Deus é justo, não pode ignorar a sua lei. Deus é justo e então isto tem que ser assim porque Ele é justo. Será que Deus não podia simplesmente perdoar o pecador? Quando nós estamos na rua, faço parte do ministério On The Red Box, ministério que nasceu na Europa, mas tem avançado para vários países do mundo. E nós semanalmente estamos na rua a pregar. Eu prego nas igrejas, mas prego na rua do Porto. Estou lá a pregar o Evangelho em cima de uma caixa vermelha. Talvez algumas pessoas passem por ali e digam: este é louco, é maluco. Mas eu subo para uma caixa vermelha que faz parte do ministério. E lá na rua pregamos e anunciamos a mensagem da cruz. É uma mensagem dura. Nós não vamos com meias palavras. Nós não dizemos: olha, anda para a minha igreja porque Deus vai abençoar a tua vida. Anda para a minha igreja e vais ver que é tão bom. Nós chegamos lá e pregamos com um objeto, contamos uma parábola e depois nós fazemos a comparação e dizemos: olha, nós somos pecadores. O resultado do pecado é a condenação. Quem morrer no pecado vai para o inferno. Nós pregamos isto na rua.
Se não te arrependeres, vais para o inferno. Então o que é necessário para não ires? Coloca a tua fé em Cristo, arrepende-te dos teus pecados e tornar-te-ás um filho de Deus. Então, nós pregamos isto na rua da cidade, na rua mais movimentada, que é a rua de Santa Catarina, tem gente a passar constantemente. Nós estamos lá a pregar a mensagem da cruz da verdade. E algumas pessoas, depois no contacto pessoal, elas dizem: não, eu acho que Deus vai perdoar todos. Então Deus não vai perdoar todos. Deus não pode perdoar todos. Eu acho que ninguém vai para o inferno. Deus não pode simplesmente perdoar. Meu amado, Deus não pode simplesmente perdoar porque Ele é justo. E quem é justo faz justiça. Vamos ver aqui um exemplo para nós entendermos como é a justiça. Imagina que chegas a casa, depois de um dia de trabalho, ansioso por ver a tua família, abraçar e beijar a tua família, a família que amas, abres a porta da tua casa, olhas para dentro de casa e o que é que tu vês? Toda a tua família assassinada no chão. Tudo ensanguentado, toda a tua família está assassinada. Algo de horrível. Tu olhas em redor e vês lá o assassino. Tens um discernimento, amarras o assassino, consegues dominá-lo, chamas a polícia, entregas o assassino à polícia, a polícia leva o assassino ao juiz. Não há qualquer dúvida que ele é culpado de ter transgredido a lei. Tu esperas justiça, toda a comunidade espera justiça. No julgamento o juiz ouve e analisa todas as provas. Não há qualquer dúvida que aquele homem é o culpado. Toda a gente está à espera que se faça justiça. O juiz olha para o culpado, olha para as pessoas, volta a olhar para o culpado e diz: eu perdoo-te. Vai para casa em paz. Isto seria justiça? Ficaríamos revoltados? A justiça não se cumpriu? Há uma lei que está em vigor, essa lei tem que ser cumprida. Nós iríamos clamar por justiça, iríamos para os mídias e dizer: não, este juiz não é justo, ele é corrupto, ele não é merecedor de ser juiz. Eu quero justiça, que a lei se cumpra. Esta é a justiça humana. Sabes o que é que a palavra de Deus diz sobre a justiça humana? Que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. Deus é o perfeito juiz, o santo juiz. Como é que Deus pode simplesmente perdoar e esquecer o pecado? Não seria justo se assim fosse. A justiça de Deus, ela tem de ser cumprida. E nós chegamos ao quarto ponto nesta noite, que nos fala de condenação. A justiça aplicada no transgressor leva à condenação. O transgressor vai à presença do juiz, o juiz aplica a lei e condena o transgressor. E, meu amado, a condenação para o pecador, diz a palavra de Deus de uma maneira muito clara, é o inferno, que é real e verdadeiro. O inferno não é apenas a separação de Deus. Eu não sei se aqui no Brasil pregam isto ou não, mas lá no meu país, infelizmente, pregam e dizem: olha, o inferno é apenas a separação de Deus, vais ficar separado de Deus, um lugar que não vais mais ter acesso à presença de Deus. O inferno é isto. O inferno é fogo, dor, sofrimento eternos. Jesus ensinou isto. E lá no meu país também, meus amados, muitas igrejas deixaram de pregar e falar do inferno, mas Jesus falou. Por 33 vezes nos evangelhos nós temos registrado Jesus a falar do inferno e a advertir as pessoas para se acautelarem, para se afastarem daquilo que as leva ao inferno. E se Jesus falou, nós temos de falar também e advertir as pessoas que o inferno é real e verdadeiro e será um lugar de grande sofrimento para toda a eternidade. E quem lá entra nunca mais de lá sai. E até agora, meus amados irmãos, nós temos a santidade de Deus, nós temos o homem pecador, nós temos a justiça de Deus, nós temos a condenação. E se a mensagem bíblica ficasse por aqui, seria uma mensagem triste,
uma mensagem incompleta, uma mensagem limitada e uma mensagem sem esperança. Algo estaria em falta e nós perguntamos: o que é que está em falta nesta mensagem? Porque até agora nós acabamos no inferno com a condenação. O que é que falta nesta mensagem? Falta o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como é que Ele prova o seu amor? Em que Cristo morreu por nós. Aí nós temos uma mensagem completa. Ela começa a completar-se quando nós entendemos o amor de Deus. Até agora nós tínhamos apenas a condenação. Fizemos o caminho da condenação. Mas agora nós chegamos ao amor de Deus e a mensagem de Deus começa a ficar completa. Porque o amor de Deus é uma realidade para a minha vida, para a tua vida e para este mundo inteiro. Aleluia! O incompreensível. Incompreensível porque não conseguimos compreender e não conseguimos entender na sua totalidade. O incompreensível amor de Deus levou a entregar o seu Filho unigênito para que eu e tu não fôssemos condenados. Nele mesmo, em Deus, na segunda pessoa da Trindade Divina, Deus encontra a solução para a salvação do homem. Não havia outro caminho, não havia outra possibilidade. Não poderia ser escolhido um homem qualquer, não poderia ser escolhido um anjo, não poderia ser escolhido outro ser qualquer. Não havia outra solução. Então Deus encontrou nele próprio, na segunda pessoa da Trindade Divina, a solução, porque o amor de Deus era tão grande por cada um de nós que Ele não podia simplesmente deixar que todos nós nos perdêssemos. A maior prova de amor por parte de Deus não seria dar-te um carro de luxo. A maior prova do amor de Deus não seria dar-te uma grande mansão, uma grande casa com piscina. A maior prova do amor de Deus não seria fazer de ti a pessoa mais rica deste mundo, ou outra coisa qualquer do género. Se a prova do amor de Deus fosse isso, e dar-te isso, trazer isso apenas à tua vida, tu irias desfrutar do amor de Deus durante umas dezenas de anos. Depois partirias para a condenação e tudo ficaria cá. Mas a prova do amor de Deus não é para umas dezenas de anos, nem para umas centenas de anos, nem para uns milhares de anos. A prova do amor de Deus é para esta vida e é para toda a eternidade, oferecendo-te a salvação. Meus amados irmãos, no céu teremos as mansões celestiais, no céu andaremos por ruas de ouro, teremos mar de cristal, mas muito mais importante do que isso, estaremos na presença do Deus verdadeiro. Iremos abraçar e beijar o nosso Salvador. Esta é a maior prova de amor. Esta maior prova de amor foi dada pelo Filho de Deus, que é santo, que é perfeito, que é reto, justo. E esta prova foi dada porque Ele tornou-se pecado, maldição, maldito em nosso lugar. E chegamos ao sexto ponto desta noite, que é Jesus. Em Gálatas 3:13 diz a palavra de Deus: Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A maldição da lei da qual nós fomos resgatados, ela foi colocada em Jesus. Jesus fez-se maldito em nosso lugar. Então a maldição que era reservada para cada um de nós como incumpridores da lei, ela foi retirada de nós e foi colocada em Jesus. Mas Jesus também se fez pecado. E diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então o justo despojou-se da sua justiça, removeu a sua justiça e fez-se pecado, para que o pecador, eu e tu,
fosse retirado desse pecador o seu pecado e colocado em Jesus. E dessa maneira nós fôssemos justificados. Então o Senhor oferece-nos a sua justiça. Nós entregamos-lhe o nosso pecado, fazemos esta troca. E é por causa disso que nós somos feitos justiça de Deus, porque o justo ofereceu-nos a justiça na cruz do Calvário. E nós entregamos-lhe o nosso pecado. E perante tudo isto, como maldição, maldito, como pecado, diz a palavra de Deus que como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Não ouvimos o Filho de Deus a dizer: eu sou Deus. E ele era: eu sou santo, perfeito, reto e justo. Não vou morrer no lugar do pecador. Jesus não fez isto. Mas como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Suportou a maldição da lei, suportou o pecado e levou esse pecado até à cruz do Calvário. Meus amados irmãos, eu não sei se nós conseguimos todos entender o que é que isto significa. Vamos ver mais um exemplo. Imagina que há uma manifestação na rua, uma manifestação ilegal de transexuais. Sabem que são transexuais aqui no Brasil? Vamos misturar mais alguns: homossexuais, lésbicas, prostitutas, o que os irmãos quiserem imaginar. Uma manifestação ilegal na rua, uma manifestação não autorizada, e para piorar a situação, essas pessoas começam com práticas vergonhosas que até a lei humana condena, e muito mais a lei de Deus condena. Imaginemos que eles começam a praticar todos aqueles atos pecaminosos e errados na via pública. De repente chega a polícia, carros de polícia, helicópteros, uma grande manifestação da polícia chega ali, e nesse momento nós vamos distraídos a atravessar a rua porque vamos à loja que está do outro lado comprar qualquer coisa, e vamos atravessar, não notamos a manifestação, não reparamos o que é que se passa ali naquele lugar. A polícia isola aquela zona e leva toda a gente presa. E tu, meu amado irmão, e eu? Estamos lá no meio e vamos juntos para a delegacia. Na delegacia eles começam a tomar nota do nosso nome e começam a registar no nosso cadastro. Sabem o que é cadastro? Usa-se aqui? Começam a registar lá o Ruben. No dia tal, às tantas horas, estava numa manifestação fazendo assim, 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 assim. E eu digo: mas eu não estava a fazer. Estavas lá sim. Estavas lá no meio, está aqui registado. Pegam nesse cadastro, levam ao juiz, o juiz lê e diz: Ruben, tu estavas a fazer assim, 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 vais ser condenado. E eu digo: mas eu não fiz. Meu Deus! Não, tu vais ser condenado. Eu sou condenado, ou tu és condenado, meu amado. Vais para a cadeia, para a prisão, cumpres a pena por algo que não fizeste. A televisão filma tudo aquilo, os jornais tomam nota, tiram fotografias, a tua cara aparece na televisão, a tua cara aparece nos jornais, toda a gente te vê ali no meio daquela manifestação. Tu cumpres a tua pena, sais para fora e as pessoas olham para ti na rua, toda a gente conhece e diz: tu estavas naquela manifestação, eu vi-te na televisão, tu foste condenado por aquilo, tu cometeste estes crimes. Como é que tu te sentirias? Meu Deus, que vergonha! Eu não fiz nada disto. Estou a pagar por algo que não fiz. Jesus passou muito pior. A vergonha da cruz é muito superior a esta vergonha pela qual nós poderíamos passar. Aquilo que Jesus suportou, a vergonha da cruz, é muito superior a esta ou outra qualquer vergonha pela qual nós poderíamos passar. E Jesus não se envergonhou de morrer na cruz pelo meu pecado, pelo teu pecado, por aqueles todos que quiserem receber a salvação que Jesus consumou na cruz do Calvário. A vergonha era muito maior, mas Jesus não desistiu, porque o amor de Deus, o amor dele ainda era superior
desafio, suportou a vergonha, suportou a maldição, suportou o pecado, o peso do pecado. Jesus suportou tudo, por ti e por mim, meu amado. Tudo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. E Jesus suportou tudo. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Aleluia. Chegamos ao sétimo e último ponto nesta noite. E chegamos à cruz. O quinto era o amor, o sexto Jesus e o sétimo é a cruz. Em Jesus, na cruz, Deus resolve um problema que não tinha solução. A justiça de Deus dizia para que o homem fosse condenado. O amor de Deus queria resgatar o homem da condenação. Então Deus teria de ser justo ou teria de ser amoroso? Se Deus fosse justo, condenava e não seria amoroso. Se Deus fosse amoroso, absolvia, mas não seria justo. Então na cruz, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos Deus a resolver o problema e Deus consegue juntar a sua justiça e o seu amor ali na cruz. Deus foi justo porque o pecado foi crucificado. O preço do pecado ele foi pago. Mas Deus também provou o seu amor porque resgatou o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. A justiça e o amor de Deus ali na cruz juntaram-se, uniram-se e o resultado foi a salvação para cada um de nós. Louvado seja o nome de Deus. Pouco tempo antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, Jesus vai ao Getsemane, ora ao Pai e diz: passe de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus falava de algo que estava quase a acontecer. Jesus falava do que iria suceder poucas horas depois. E o sofrimento de Jesus era tão grande que a palavra de Deus diz que ele transpirou gotas de sangue e diz grandes gotas de sangue, tal era o sofrimento de Jesus. Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E nós aqui vemos também, além de outras coisas, a submissão da vontade de Jesus como homem, a submissão de Deus Pai. Vemos a obediência de Jesus ao mandamento do Senhor, à vontade de Deus Pai. Não se faça a minha vontade, mas faça-se a tua. Se possível, passe de mim este cálice. No sentido figurativo, Jesus teria de beber um cálice, ou seja, ele teria de passar por algo. E aquilo pelo qual Jesus teria de passar levou a transpirar gotas de sangue, tal era o sofrimento de Jesus. E nós perguntamos, o que é que estava dentro do cálice, simbolicamente falando, o que é que estava dentro do cálice que Jesus teria de beber? Seriam os açoites? Seriam os cravos na mão? Seria a coroa de espinhos? Seria a cruz romana? O sangue que Jesus teria de verter? Seriam os insultos? Seria as punhadas, os burros que deram a Jesus? Seria o cuspe, quando cuspiram na cara de Jesus? O que é que estava dentro do cálice? Será que o nosso comandante estava com medo, estava apavorado, estava com receio da cruz romana, dos açoites? Meus amados, dezenas de milhões de mártires morreram em nome do nosso comandante Jesus Cristo. Passaram por mortes ainda piores do que a de Jesus. Sofreram fisicamente mais do que Jesus. E nós perguntamos, será que o nosso comandante estava com medo desse sofrimento? Faz algum sentido isto? O que é que estava dentro do cálice? A ira de Deus Pai. A ira de Deus Pai estava dentro do cálice. Não era o sofrimento humano. Jesus não teve medo, como algumas pessoas dizem. Jesus não estava assustado com a cruz. Jesus não estava assustado
com os açoites. Jesus não estava com medo do sofrimento físico. Dezenas de milhões morreram em nome deste nosso comandante e não vacilaram na sua fé. Morreram em nome de Jesus para não perderem a sua fé, e o nosso comandante não estava com medo disso. Mas a palavra de Deus diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Na cruz nós encontramos a propiciação. Sabemos o que é propiciação? É desviar a ira. A ira de Deus estava direcionada no pecado. Deus amava o pecador, mas a ira de Deus permanecia sobre o homem e continua a permanecer para aqueles que rejeitam Jesus como Salvador. Então a ira de Deus ela foi desviada para Jesus. Jesus suportou a ira de Deus ao ponto de, na cruz, ele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque é que Deus Pai desamparou o Filho? Porque ele estava carregado com o meu pecado, com o teu pecado. Jesus suportou, carregou esse pecado, suportou a ira de Deus Pai, a ira que estava destinada ao pecador. Jesus fez-se esse pecado, fez-se esse pecador e suportou a ira de Deus Pai, para que eu e tu pudéssemos usufruir do amor de Deus. Quando Jesus simbolicamente bebeu o cálice da ira de Deus, ele na cruz ficou sozinho. A palavra de Deus diz que todos se escandalizariam dele. Jesus disse isso: hoje mesmo todos vós vos escandalizareis de mim. E Pedro disse: ainda que todos se escandalizem, eu porém nunca. E o Senhor disse: olha que hoje tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Todos se escandalizariam de Jesus. Jesus na cruz fica sozinho, perde a ligação, a comunhão com o Pai, para que eu e tu não tivéssemos que suportar a ira de Deus. Jesus fez isto tudo por ti e por mim. Jesus fez isto tudo por ti e por mim. Então nós perguntamos: o que é que tu e eu fazemos por Jesus? Se Jesus suportou tudo isto e fez tudo isto, o que é que eu e tu fazemos por Jesus? Jesus bebendo o cálice da ira de Deus. Quando nós lembramos a morte do Senhor Jesus, fazemos algo até que o Senhor venha. O que é que nós fazemos? Comemos o pão e bebemos o cálice. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. Quando nós bebemos o cálice da ceia, estamos a beber o cálice dos benefícios da cruz. Que coisa fantástica! Que coisa maravilhosa! Jesus bebe o cálice da ira e nós bebemos o cálice dos benefícios. Louvado seja o seu nome. O que é que nós estamos a dar a Jesus? Bom, eu não entendo como é que há pessoas que dizem: Jesus, eu não quero ser salvo, eu não quero se arrepender dos meus pecados, mudar de vida, eu não quero ter comunhão contigo. Como é que é possível? Como é que é possível quando nós analisamos a palavra de Deus? Quando nós explicamos a alguém o que é que Jesus fez por cada um de nós, como é que é possível alguém rejeitar o que Jesus fez por nós? Mas a realidade é que Jesus fez. E eu vou terminar com um convite. Eu não sei se todos aqui são salvos ou não. Eu costumo dizer: olha, não sei, independentemente de seres membro de alguma igreja, desta ou de outra, independentemente de teres um cartão de membro, aqui fala-se cartão de membro, e o teu nome está registado no registro da igreja, independentemente disso, a questão é se tu és salvo. E se tu morres neste momento, se vais para o céu. Esta é a questão fundamental, porque quando chegar a hora de nós passarmos para a eternidade, nós não levamos o cartão de membro de uma igreja na mão e dizemos: eu posso entrar no céu porque eu tenho aqui o meu cartão de membro. Isto não vai acontecer. Para o céu irão aqueles que são lavados e resgatados pelo sangue de Jesus. Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus, se arrependeram dos seus pecados e disseram: Senhor, eu acredito em Ti, coloco a minha fé em Ti. Senhor Jesus, salva a minha alma. Faz-me justiça, a Tua justiça ela coloca sobre mim e leva o meu pecado. São estes que entrarão no céu. Então eu não sei se tu neste momento tens a certeza da salvação ou não. Não conheço ninguém, nem preciso de conhecer.
Porque Deus sabe e conhece o coração de todos nós. E eu pedia que nós fechássemos os nossos olhos e ficássemos em reverência diante de Deus. E se está aqui alguém que tem consciência que não tem a certeza da vida eterna, que não é salvo, mas que nesta noite quer sair daquela porta com a certeza da vida eterna, como o Filho de Deus, levanta o braço no nome de Jesus. E nós vamos orar em teu favor. Se está aqui alguém que não tem a certeza da vida eterna, no nome de Jesus, levanta o braço. Eu não sei se todos são salvos ou não, mas se tu não tens a certeza da vida eterna, no nome de Jesus, levanta o braço e dá um passo de fé. Irei orar em teu favor para que o Senhor te dê força e ânimo para prosseguir avante. Eu não vou insistir neste convite. Pela última vez eu gostava de fazer o convite. Se tu queres ser salvo e não és, levanta o braço no nome de Jesus. Eu irei orar em teu favor. E o Senhor Jesus salvará a tua alma. Aleluia! Se estás desviado, este convite também é para ti. Se estás vivendo longe do Senhor Jesus, levanta o braço no nome de Jesus. E Ele salvará a tua vida. Confessa Jesus publicamente e Ele confessar-te-á diante do seu Pai. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou insistir neste convite, mas gostaria também de perguntar, enquanto estamos na reverência do Senhor, se alguém, algum enfermo, precisa de oração, se alguém está a passar por alguma dificuldade, precisa de uma resposta de Deus, vitória de Deus, eu gostava de orar também por ti, meu amado. Pedia que nós ficássemos de pé, e se alguém precisa de orações, eu pedia que viesse aqui à frente do nome de Jesus e nós vamos orar juntos. Se alguém está enfermo, se alguém precisa da resposta de Deus, dá um passo de fé e vem aqui à frente e nós vamos orar juntos. Em mim mesmo nada tenho, mas estamos na presença do Senhor que tudo tem. Em mim mesmo nada, por mim mesmo nada posso fazer, mas Jesus é aquele que tudo pode fazer. Então dá um passo de fé e juntos vamos clamar ao Senhor para que o Senhor possa dar vitória à tua vida. Amém. Mais irmãos estão a ouvir, Deus abençoe. Meu amado, dá um passo de fé. Se precisas da resposta de Deus para a tua vida, dá um passo de fé e vem à frente. Se precisas que Deus cure, dá um passo de fé. É bíblico nós fazermos isto. Não é uma igreja que nos ensina, é a palavra de Deus que nos ensina a orarmos uns pelos outros, intercedermos uns pelos outros, clamarmos juntos, sofrermos as cargas uns dos outros. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em oração diante de Deus. Vamos ficar em oração diante do Senhor, intercedendo. Talvez haja pessoas com acanhamento, com vergonha de vir à frente, mas vence a vergonha no nome de Jesus. Vence a vergonha no nome de Jesus. E se precisas de oração, venha à frente, para que Deus possa abençoar a tua vida. Não sei se o grupo de louvor poderá cantar enquanto estamos a orar e a ministrar. Não sei se os músicos poderão subir nesta hora. Pedia que a amada igreja ficasse orando e clamando ao Senhor nesta hora. Estamos na reverência, na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Vamos ficar intercedendo. Vamos ficar intercedendo para que nesta noite o Senhor opere milagres no nosso meio. Vamos ficar intercedendo para que o Senhor possa tocar nos corações, nas vidas, dando a resposta, mudando o que tem de ser mudado, operando na vida, nas famílias das pessoas que têm vindo aqui à frente. Aleluia. Mas o Senhor está sempre me sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro de onde eu sou e enviou.